Você já tentou contar 200 animais ao mesmo tempo? Nem precisa responder. É impossível. Um ser humano não consegue fazer isso com precisão, muito menos monitorar o comportamento de cada um, o peso, a saúde, o estresse, o padrão de alimentação, tudo em tempo real. Mas existe uma inteligência que consegue, e ela já está operando aqui no Brasil, agora, em confinamentos com centenas de milhares de bois. E o que essa inteligência é capaz de enxergar vai muito além do que qualquer vaqueiro experiente jamais conseguiu. Antes de entrar nos detalhes, eu preciso te contar o contexto, porque o que está acontecendo não é experimento de laboratório, não é projeto piloto, não é coisa do futuro, é real, é grande e já está mudando a pecuária brasileira de um jeito que a maioria das pessoas não sabe. O Brasil tem o maior rebanho comercial do mundo, são mais de 230 milhões de cabeças de gado. E nos últimos anos, a pecuária brasileira passou por uma transformação silenciosa, que ninguém muito parou para explicar direito. A questão é, como você gerencia um negócio desse tamanho com eficiência? Como você sabe com precisão o que está acontecendo com cada animal, em cada lote, em cada momento? Por décadas, a resposta foi simples. Você não sabe, você estima. Você usa a experiência do vaqueiro, o olho clínico do veterinário, a intuição de quem está no campo todo dia. Isso acabou. Vamos entrar em um confinamento no Mato Grosso do Sul. Um lote de bois, 112 dias de monitoramento. E ao invés de balança, ao invés de manejo estressante, ao invés de 5 vaqueiros passando o dia inteiro tocando gado, um drone voando a 15 metros de altura, fazendo voos regulares sobre o lote, capturando imagens de cada animal. A partir dessas imagens, pesquisadores da Embrapa, da USP e da Universidade Federal da Grande Dourados desenvolveram modelos de inteligência artificial que identificam os bois individualmente, analisam automaticamente o corpo de cada um e extraem medidas como comprimento e largura. Comprimento e largura. Pensa nisso um segundo. O sistema olha para a imagem de cima do boi e calcula o peso dele, sem encostar no animal, sem estresse, sem balança, sem curral. E o objetivo não é só monitorar, é identificar o momento exato em que o animal atinge seu pico de ganho de peso e, a partir daí, começa a converter alimento em peso de forma cada vez menos eficiente. Porque depois desse pico, cada dia que o boi fica no confinamento custa dinheiro. E não devolve mais nada em peso. É dinheiro jogado fora. E sem tecnologia, o produtor não sabe quando esse ponto chega. Ele chuta, ele estima, ele erra. Com a inteligência artificial, ele sabe. Mas tem uma empresa brasileira que foi ainda mais longe. Ela se chama Olho do Dono. É do Espírito Santo. E o que eles construíram é uma das tecnologias mais impressionantes que eu já vi aplicadas à pecuária. A ideia surgiu há cerca de 10 anos, quando gestores de um fundo de investimentos perceberam que não era possível fazer uma avaliação econômica precisa de uma fazenda de pecuária. O número exato de cabeças do rebanho era incerto, e o peso total do gado era apenas uma estimativa. Pensa na absurdidade disso. Um dos ativos mais valiosos do Brasil, o rebanho bovino, e ninguém sabia com precisão quantos animais existiam, nem quanto eles pesavam. Era tudo no olho. Então, eles decidiram automatizar exatamente isso. A proposta foi desenvolver uma ferramenta que reproduzisse de forma automática e precisa a capacidade do pecuarista experiente, que bate o olho e estima o peso de um boi, só que muito mais precisa e muito mais rápida. Eles construíram um banco de dados com mais de 1,5 milhão de imagens tridimensionais de bovinos, associadas ao peso real aferido em balanças em fazendas no Brasil, Argentina, Paraguai e México. 1,5 milhão de imagens. A inteligência artificial aprendeu a ver um boi e calcular o peso dele, com câmera tridimensional portátil no pasto, sem mover o animal a lugar nenhum. E aqui está o dado que me impressiona de verdade. O método tradicional de pesagem exige deslocar o gado até o curral, o que pode levar de 6 a 12 horas para 300 animais, envolvendo 5 vaqueiros e expondo os bois a estresse, risco de acidente e perda de peso. 6 a 12 horas, 5 vaqueiros.
Animais sem água e sem comida o dia inteiro, andando longas distâncias, chegando no curral estressados e mais leves do que deveriam estar. Com a solução da Olho do Dono, a mesma atividade é feita em 15 minutos no pasto, com apenas 2 ou 3 vaqueiros. 15 minutos. E tem mais. Uma empresa uruguaia que também opera no Brasil usa drones com câmeras de alta resolução para sobrevoar pastagens, capturar vídeos do rebanho e estimar o peso de cada animal com margem de erro inferior a 5%, gerando relatórios automáticos de contagem e desempenho, menos de 5% de erro, em escala de rebanho inteiro, sem encostar num único animal. Mas pesa e conta. Isso é só o começo, porque o sistema não para aí. Ele observa comportamento. As imagens captadas pelos drones são processadas por programas capazes de identificar automaticamente padrões de comportamento, variações na saúde do rebanho e até riscos de predação em áreas abertas. Se um grupo de animais se isola, se o padrão de movimentação muda, se um boi específico reduz o consumo de alimento, o sistema detecta, antes que qualquer humano perceba. A mesma base de dados já está sendo usada para desenvolver modelos capazes de identificar o comportamento alimentar dos animais e detectar anomalias associadas ao estresse ou a práticas inadequadas de manejo em confinamento. É um sistema que lê o rebanho, não o rebanho como um bloco, cada animal, individualmente. E quem está construindo isso não é só empresa pequena, é a Embrapa, é a USP, é a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo. É investimento sério, pesquisa séria, com resultado publicado em revista científica internacional. O ecossistema de tecnologias para pesagem e monitoramento inteligente está crescendo. Além da Olho do Dono e da empresa uruguaia, outras empresas já atuam no setor. Uma empresa israelense com drones autônomos para movimentar rebanhos e monitorar cercas. Sistemas de estimativa de peso via celular com precisão de até 95%. Soluções baseadas em drones para contagem e pesagem com relatórios automáticos. É um mercado inteiro se formando, e o Brasil está no centro disso. A Olho do Dono já recebeu quase 6 milhões de reais em investimentos e planeja crescer 300% até 2026, expandindo para China e Colômbia, uma empresa do Espírito Santo com tecnologia desenvolvida no Brasil, expandindo para a China. Deixa isso assentar um segundo. Agora vou te mostrar o impacto real disso, porque é aí que a coisa fica muito grande. Imagina que você é produtor. Você tem 2.000 bois no confinamento. Antes dessa tecnologia, você pesava o rebanho 2 vezes por ano nas datas de vacinação, aproveitando que o gado já estava no curral de qualquer jeito. 2 vezes por ano. Por 6 meses você operava no escuro. Com a inteligência artificial, você pode monitorar semanalmente. Você sabe exatamente quando cada lote chegou no ponto ideal de abate. Você não deixa dinheiro na mesa. Você não paga ração para animal que não está mais crescendo. Se você consegue identificar o momento ideal de abate, é possível diminuir os custos de produção e contribuir para a redução do preço da carne. Redução do preço da carne. Isso chegou até você. Isso impacta o seu churrasco, o seu mercado, a inflação que você sente no bolso toda semana. E tem um detalhe que eu quero que você não esqueça. Isso não é projeto de pesquisa que vai levar 10 anos para virar realidade. Já está operando. Já tem fazendas no Brasil, na Argentina, no Paraguai, no México usando isso hoje. O sistema da Embrapa foi testado em confinamento real, com lote real, durante 112 dias. E o artigo foi publicado em maio de 2026, semana passada. Enquanto a maioria das pessoas não sabia que isso existia, pesquisadores brasileiros publicaram os resultados de um sistema que usa drone e inteligência artificial para decidir o momento exato de abate de cada boi. Isso é o Brasil que não aparece no jornal. A pecuária sempre foi sinônimo de tradição, de vaqueiro experiente, de olho clínico, de décadas de conhecimento acumulado no campo. E isso ainda existe. E ainda tem valor. Mas agora, esse vaqueiro experiente tem um aliado que enxerga coisas que olho humano nenhum consegue enxergar, que não cansa, que não erra na contagem, que não precisa estressar o animal para saber o peso dele. A fazenda do futuro não tem menos gente. Ela tem gente tomando decisões melhores,
com dados que antes simplesmente não existiam. E o Brasil está construindo isso, aqui, com pesquisa própria, com empresa própria, com tecnologia que vai sair daqui para a China e para a Colômbia. Se você não sabia disso, agora sabe. E se isso te surpreendeu, o canal está cheio de coisas que acontecem nos bastidores do agro que nunca chegaram até você. Inscreve e ativa o sino, porque a próxima história é ainda maior.